Bem, minha gente. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Pai amado, Mestre de Jesus, uma vez mais estamos aqui para os trabalhos de hoje e pedimos as vossas bênçãos, que o trabalho seja profícuo, atinja o coração de todos aqueles que aqui estão presentes e que cada um possa sair daqui hoje levando aquilo que necessita. Derrama sobre nós, Pai, sempre o teu amor, a tua misericórdia e a tua compaixão. E nos permita que em todas as nossas relações possamos, ao menos um pouco, ser portadores desse amor, dessa misericórdia e dessa compaixão. Gratidão, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, pessoal. Então, sem mais delongas, passar a palavra para a Sabrina e ela fica com vocês hoje. Obrigado, querida. Obrigada. Boa noite, pessoal. Uma alegria poder mais uma vez estar aqui para compartilhar um pouco de, das reflexões, né? E que a gente vai estudando no caminhar. Boa noite também ao pessoal de casa. Sempre uma alegria estarmos juntos. E hoje eu gostaria de trazer um tema para vocês que até recentemente passava bem despercebido no meu dia a dia. Tá? Era bem. Eu achava que era uma coisa trivial, vamos dizer assim. Já vou adiantar o quê? O tema é amargura. O que é amargura? A gente pode fazer um raciocínio, né? Aquilo que vem de amargor, amargo, né? E eu achava que, ok, faz parte. É um sentimento e tá tudo bem. Mal digerido. Bom, então, já estamos dando spoiler. A questão aqui é que, recentemente, eu fui convidada a estudar e a refletir um pouco mais sobre esse tema. E para vocês verem como a doutrina espírita ela é extremamente consoladora, ela fala nos mínimos detalhes. E ela fala sobre amargura. E aí, eu vou pedir licença para vocês, para a gente fazer primeiro, como é um capítulo curto, fazer primeiro a leitura do capítulo. Foi por isso que eu tinha pedido para o doutor colocar aqui a literalidade desse capítulo e depois a gente vai comentando. Mas a gente já começa dizendo assim, amargura. Quem aqui já presenciou na vida alguém que chega e as pessoas fazem assim, ai, olha lá vem a amarga. Não pode falar um nada que a pessoa já vem com 4 pedras na mão. Que é mais ou menos assim. Chego no trabalho. Gente, vocês não sabem. Ganhei uma viagem dos meus pais. Estou indo para a Rússia. E aí, aquela colega, o colega de trabalho começa assim. Ah, para a Rússia? Bem agora que estão em guerra? Olha, eu, eu não quero colocar olho gordo na sua viagem, mas eu acho que essa viagem aí, pela minha experiência, essa viagem não vai dar certo. Ou quem já chegou em casa e assim, gente, vocês não sabem, hoje eu acertei aquela questão de matemática, aquela que eu estava um mês sem conseguir resolver. E aí alguém de casa diz assim, nossa, mas por que você fica tentando isso? Eu, na minha época de escola, se eu tentava uma vez e não conseguia, eu largava. Isso não vai dar mesmo? E outra, quem aqui usa teorema de não sei o quê? Quem usa a lei Bhaskara? Você nunca mais usa isso, você não quer fazer direito? Você vai querer matemática? Dá licença. A gente não ouve isso o tempo todo. Comum, né? Isso é amargura? Ah, Para mim, isso é inveja.
Não. Olha só. Ela também pode ser. Ela é um conjunto de. E aí, então, a gente começa com a amargura, ela não é um sentimento. A amargura é um conjunto de. E é por isso que a doutrina vem para trazer para a gente um sinal de alerta a respeito da amargura. Ela não é um sentimento rápido, temporário, sozinho. A gente já conta isso. Vamos fazer a leitura, então, do capítulo 123, da Vinha de Luz? Lembrando, tá? Esse é um livro Vinha de Luz, obra Chico Xavier, né? Pelo Espírito Emmanuel. Certo, doutor? Então, vamos lá. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo no telão. 123, amargura. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Isso é Paulo, apóstolo Paulo, em Hebreus 12:15. Para servir bem ao Senhor, não é razoável marchemos ao longo do trabalho honroso à maneira de cooperadores lacrimosos e descontentes. A mágoa, muitas vezes, traduz desconfiança e deslealdade. O coração operoso e confiante nunca perde o otimismo, e colocando-se antes de tudo à frente do infinito e da eternidade. Há dificuldades e problemas? Prossigamos em serviço, e o Mestre Divino oferecerá-nos-á a solução. As sombras? Lembramos-nos de que não existem nuvens eternas, porque o centro da criação é luz imperecível. Há quedas? Estejamos convictos de que o reerguimento não se fará esperar. O dever do trabalhador é continuar a tarefa que lhe foi conferida, tanto quanto a obrigação do servo fiel é marchar na realização do programa de quem lhe concedeu a bênção do serviço edificante. Tenhamos em mente que, em favor do êxito geral de nosso esforço, é imprescindível o incessante combate às raízes de amargura no coração. Se brotarem livremente, serão venenosos arbustos, prejudicando o movimento dos interesses coletivos de elevação e paz. Guardemos reflexão e prudência, mas destruamos a amargura injustificável, para que não perturbemos a obra do Mestre e para que os nossos amados não se privem da graça de Deus. Jesus. Bom, gente, aqui a gente começa. Primeiramente, vou pegar aqui o meu estudo. A gente começa falando da primeira imagem, né, da palavra do apóstolo Paulo. Vejam que curioso. O apóstolo Paulo usa uma imagem exata de uma raiz. Não uma tempestade repentina. Ele não fala da amargura como tempestade repentina, ou mesmo como um único golpe, como nós estávamos falando. Vejam, lá no texto, pode voltar para mim, por favor? Eu não volto. Vejam que no começo ele fala assim, ó. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura. Ele não fala que um único sentimento, ou que num único golpe de frustração. Não, ele fala na raiz da amargura. Então, isso já responde a nossa primeira questão. A amargura é um estado permanente, é raiz, é profundo. Ele nem falou em galho. O apóstolo Paulo disse raiz, dentro do coração. Lá dentro tem inveja, lá dentro tem frustração, lá dentro tem desamor, mágoas, né? Então, esse é um primeiro ponto. A amargura, ela começa pequena, e é aqui o ponto de alerta. Nenhuma amargura começa estridente, ela começa silenciosa. É uma frustração que aconteceu aqui. É uma tristeza que se juntou a pular. É um desgosto que fez morada.
e com isso a gente vai começando a ter um pensamento permanente de que as coisas estão ruins, que elas são ruins, que nada que nada dá certo. Vejam, nossos amigos suicidas, geralmente ninguém fala, eu vou me matar pela primeira vez e dá cabo. E eu não estou dizendo de tentativa, ok? Estou dizendo das sensações. Você era feliz até ontem, ou você estava equilibrado até ontem. Hoje, por passar aqui agora na esquina, tropeçar e tomar um tombo, eu vou me matar. Por quê? Porque olha aqui, eu rasguei minha calça, passei vergonha, me machuquei muito. Não é assim. A decisão de cessar a própria vida, ela tem um conjunto de fatores que também a amargura implica. Quantos e quantos irmãos que efetivamente levam a sua vida a cabo ou que estão pensando, dizem, eu não acredito mais na humanidade, eu não acredito mais no planeta. O planeta não tem esperança. Isso é o quê? É um único golpe? Não. Isso é um conjunto. É um conjunto de situações que levaram a pessoa. Né? E aí, a gente pode já pensar o seguinte, seguindo a lógica da raiz, se você alimenta a raiz, o que vai acontecer com ela? Ela vai aumentar. E ela vai produzir galhos, dos mais variados tipos, e as folhas. Só que nesse caso específico da raiz da amargura, os galhos são galhos venenosos. São mais fortes. E são mais fortes. Por quê? Porque a raiz é profunda. E aí ele vai crescendo, ele vai se espalhando, e aí ele dá os frutos venenosos. Então vejam, o apóstolo Paulo, vejam a genialidade bendita desta mente e desse coração, que já há 2000 anos dizia para gente o que a psicologia moderna vem dizendo. Mágoas não resolvidas não desaparecem sozinhas. Elas se aprofundam. Então vejam como um capítulo que parece despretensioso sobre amargura, ele já diz pra gente, cuidado, a amargura, ela não é um sentimento, ela é um conjunto deles. Tome cuidado, porque esse conjunto de sentimentos mal resolvidos pode levar a uma vida extremamente adoecida. E aí nós temos uma outra situação. Adoece só a pessoa com amargura? Vai adoecer na casa, os parentes, os colegas de trabalho. Às vezes a gente chega no nosso trabalho e fala, ai, nossa, que clima pesado. Eu nem sei o que eu venho fazer aqui. E aí é que tá. Existe uma ou outra pessoa amargurada? Se a gente fizer uma reflexão, todos nós, em alguma parte do nosso coração, estamos amargurados. Então, a egrégora no mundo de provas e expiações é culpa disso também. Não, ele deu exemplo, aquela pessoa que é amargurada aos três. Não, você pode ser. Você pode estar tranquilo. Mas naquele ponto, então estamos todos aqui contentes, terça-feira, viemos ouvir. Mas se eu te falar para vocês assim, gente, mas e a eliminação do Brasil na Copa? Um ou outro vai falar, Sabrina, nem vi. O resto vai falar, ai, Sabrina, que tema! Pelo amor de Deus, bem agora, estamos todos amando. Eu também me dou. Mas aí tá. Vem a doutrina e diz pra gente cuidar. Cuidado com os sentimentos. Cuidado com o que você coloca para debaixo do tapete. Né? E aí a gente entra no tópico, então, da amargura sobre a ótica espírita, que é isso que a gente já está conversando. Emmanuel, eles nos ensina que para bem servir o Senhor, não é razoável caminharmos ao longo do trabalho como colaboradores lacrimosos e descontentes. Veja. Sabrina, você poderia compartilhar algum estudo que você tenha feito com o centro no dia 14 de julho? Posso, muito obrigada. Nossa, vai ser um prazer. Dia anterior.
Ai, gente, por que eu fui arrumar isso? Tô com uma preguiça. Nossa, vou ter que elaborar material. Isso porque eu já tô atrasada, né? Falta um dia. Ai, aí acordo de manhã. Nossa, por que eu fui arrumar isso pra fazer? Sei lá, às vezes eu me fico envergonhada. E se o dia não for bom no trabalho? Se não tiver uma vibração boa, poxa. Aí eu chego aqui, ai, tô tão cansada, um dia tão estressante. Não, fala. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Que vibração é essa que eu tá? Porque, visualmente falando, pode ser, todo mundo tá vendo, ah, não, Sabrina é animada. Sabrina tá até sorrindo. Mas a vibração não mente, o mundo espiritual não mente. Tá aqui, tá? Dá pra ver. Então, o convite aqui, eu sempre tomo muito cuidado nos estudos, ou quando eu converso com uma ou 30 pessoas, dizer o seguinte: nós aqui sempre falamos o que a doutrina traz, que é caminhem trilhem o caminho da evolução. Vejam, não é um tratado de sejam perfeitos agora, saiam daqui transformados, para ir direto para a regeneração. Porque isso, gente, pessoalmente, sempre me incomodou. Porque eu não conseguia. Nenhum de nós consegue, senão nós não estaríamos aqui. Exceto os nossos irmãos encarnados que estão em missa, que são espíritos de ultrassom, que são elevados, benditos. Estão em missão. Aqui, como a gente não sabe quem está em missão e quem não está, e com uma tendência muito grande de falar quem está em missão, eu aqui. E, na verdade, sou a mais complicada de todo mundo aqui. Então, como a gente não sabe, a gente tem que partir do pressuposto que nós estamos em provas e expiações porque nós temos que evoluir, temos que melhorar. E aí, partindo dessa premissa, tudo bem. Então, eu tenho em média 50 mil em reencarnações. Mas hoje, depois de ouvir tudo aqui, eu vou regenerar instantaneamente. A natureza não dá salvos. Então, vejam, essa conversa que a gente está tendo leiam isso como um despertar. Leiam isso como um afago no coração de alguém que ama muito a cada um de vocês, que sou eu o instrumento mais representado por toda a espiritualidade bendita aqui, para dizer para vocês, reflitam. Não é uma imposição de você não sair daqui perfeito. Não acredito. Mas nossa, eu nunca tinha pensado sobre amargura. Vou começar a pensar. Vou começar a refletir. Porque às vezes aquele pisão no pé que eu xinguei ou xinguei mentalmente, porque xingar mentalmente também não vale, tá? Esse pode virar poxa, você não prestou atenção? Ai, Sabrina, desculpa. Não, então tudo bem. É melhor fazer isso do que, ai, tudo bem. E por dentro assim, te odeio. Entende? Olha, né, o nível de reflexão que a gente precisa começar a fazer. Aqui é um convite para vamos nos despertar. Vamos ficar presentes. Porque durante um dia acontece tanta coisa. E às vezes, quando a gente começa a fazer esse exercício, a gente presta atenção em 3, 4 coisas. Fala, nossa, meu dia foi cheio, foram 4 coisas. Alguém pisou no pé e eu não falei nada. E até abençoei. O outro me xingou, eu pus o nome dele no livro do centro. Eu estou fazendo muitas orações. Quando, na verdade, o que aconteceu foram 100 coisas. Mas que a gente não se deu conta. Ele fala, Sabrina, mas como é que eu vou perceber essas 100 coisas? Se você começar a treinar 1, 2, 3, vai chegar um momento que você vai estar em tamanha vigilância, lembrando sempre, vigiar e orar. A vigilância vai ser um hábito, e aí sim você vai conseguir cada vez mais prestar mais atenção ao seu comportamento. Lembrando, o comportamento de vocês não altera a minha caminhada. O meu comportamento altera a minha caminhada. É isso que importa. Não fala, você viu fulano? Que adianta você ver o fulano? Se quando, na verdade, o que importa é você. Então, esse é um primeiro ponto importante sobre a amargura. Nós geralmente fazemos coisas reclamando.
E pode nem ser reclamando do trabalho, mas reclama do frio que veio. Aí vem o calor, ah, que péssimo esse calor. Fico imaginando como a espiritualidade bendita olhando. Hoje a gente não consegue agradar nunca, né? Quando esfria, o povo reclama que tá frio. Quando esquenta, o povo reclama que tá quente. O que tá acontecendo aqui? Então, esse é um primeiro ponto. É na vida. Né? A amargura na visão espírita, ela não é apenas, então, essa emoção passageira que a gente tinha comentado. Ela traduz uma desconfiança e uma deslealdade. Veja, uma desconfiança em quê, gente? Alguém tem alguma ideia? Alguém gostaria de falar? Essa amargura, ela traduz desconfiança. Desconfiança em quê? Alguém achou? Desconfiança do outro. Desconfiança na palavra de Jesus Cristo. Ué, o que Jesus disse? Eu sou a verdade. Busque o meu caminho. E vocês serão libertos. Então, Sabrina do céu, são 7:55 da noite de uma terça-feira, você vem me dizer que eu, que estou aqui, que venho no centro, que tenho orado, quando eu fico amargurado, eu estou desconfiando da palavra de Jesus? Estamos. Porque se a gente tem a plena ciência, a plena crença, acreditar que esse barco aqui terrestre está comandado pelo melhor capitão que existe, o espírito perfeito, mais perfeito que já passou nessa terra. Se você está desconfiando que o mundo não tem jeito, você está desconfiando do capitão. Fortíssimo. Fortíssimo. Mas assim, vou deixar um consolo também para vocês. Ele não marca o rosto de ninguém e ele não se amargura com isso, tá? Ele é o contrário, ele fala tudo bem. Quando vocês chegarem na evolução, exatamente. Quando vocês souberem, estou de braço aberto esperando vocês. Graças a Deus que Jesus, né? Porque se fosse eu ia estar amarguradíssima. Ninguém. Esses dias, por exemplo, tava dando uma consultoria para uns amigos, e aí eu cheguei e falei assim: olha, você tem que fazer isso, isso, isso. E todo mundo, os meus amigos viraram e falaram assim: tá bom, você é assessora, então nós vamos fazer. Eu olhei para eles assim, sem falar nada, vocês vão seguir mesmo? Você não está aqui como advogada? Sim? Beleza. Aí minha mãe foi me buscar nesse compromisso que eu estava. Eu entrei e falei: mãe, você não sabe da maior? Eu passei o que eles precisavam, eles concordaram. Estou tão acostumada aqui em casa a o pessoal me negar, a me contrapor, a dizer que eu estou errada, que eu não tinha nem roupa para isso. A mãe me olhou, gente, uma cara do tipo, credo, que ingrata. E eu não tinha me dado conta até há 2 minutos atrás que isso aqui era uma amargura assim, da mãe. Porque eu achava que santo de casa não faz milagre. O que é isso, gente? Estava esperando fazer essa cutucada, né? Ela olhou para mim e falou: eu te escuto. Aí, a parte que eu disse, eu falo, ela me escuta. Aí, assim, o segundo ponto, deslealdade. Aí também não vou pegar mais tão pesado, porque o primeiro já foi muito. Né? O que é deslealdade? Deslealdade consigo. Com o que a gente se propôs a fazer no plano espiritual, descer aqui e cumprir. Eu estou sendo desleal com aquilo que eu mesma me propus. Gente, a gente é desleal com a gente mesmo. Quanto mais para com Jesus, para com Deus, para com o próximo. Sabrina, como assim eu sou desleal comigo mesmo? Todo mundo aqui colocou em prática os desejos de final do ano? Porque no final do ano a gente tem uma lista. Ano que vem é academia, dieta, sono regulado, skincare feita, vou amar ao próximo. Aí chega, sai na rua, toma uma fechada. Que é isso? Pronto, já foi. A gente é desleal com a gente. Essa é a notícia ruim. Qual é a notícia boa? A gente pode começar a andar um pouquinho, ser mais leal com a gente. Amanhã,
E depois? E depois? Aí vai virar um ato? Aí você é leal com você é leal com Jesus. Aí você já é leal com Deus, que a gente é obra dele. Aí a gente passa a ser leal com os nossos companheiros de estrada. Aí o mundo de regeneração vai abrir a porta e a gente vai entrar. Até lá, a gente ainda precisa colocar algumas coisas no lugar. Bom, como a gente já tinha comentado, e eu queria dar uns exemplos para vocês sobre quais são as causas da amargura, então. Poxa, Sabrina, tudo bem, você está me dizendo que é um conjunto dele. Mas dá uns exemplos. Vamos lá. A amargura ela costuma nascer da mágoa, daquela ferida emocional que guardamos depois de uma decepção, de uma injustiça, de uma palavra dura, de um abandono. O abandono é uma coisa. Gente, o abandono é uma coisa tão difícil que ela atinge o, o abandono, ele atinge o perispírito. Quantas e quantas pessoas, nossos irmãos encarnados, não têm vazios inexplicáveis da presente vida, mas porque o abandono em outras fez um buraco tão grande que está trazendo desde então. Um beijo. Não, mas agora, a amargura pode ser de vidas passadas, quantas e quantas. Por isso é tão importante esse tema ser trazido para a gente poder refletir, para trazer a luz. Né? E aí, então, algumas fontes comuns de amargura. Veja, decepção com pessoas em que confiávamos. Um amigo que traiu a confiança, um familiar que não correspondeu ao afeto esperado. Já dei um meu exemplo lá atrás, né? Eu amo a minha família. Mas veja, eu estava amargurada porque eu falava uma coisa e a pessoa contrapunha. Quando, na verdade, isso é super saudável. Porque se você quer só que a sua opinião seja certa, você está nitidamente enganado. Bom, frustração com resultados. Um esforço que não foi reconhecido, um projeto que não deu certo, uma dedicação que pareceu não valer a pena. E aqui eu falo com os pais. Quem nunca, enquanto pai e mãe, eu fiz tudo para você e você não quer fazer um leite quente para mim? A gente faz isso no dia a dia. Nem precisa ser uma grande coisa. O filho é ótimo. Aí o filho tirou aquela nota. Que absurdo, eu te carreguei 9 meses nessa barriga, sofri muito. Você vem com 3 de matemática? Que isso? As mães e os pais dramáticos, né? As injustiças sofridas. Essa também é difícil. Sentir-se tratado de maneira desigual, ser preterido, ser mal compreendido. Isso acontece muito no nosso dia a dia. E aí vem as perdas e lutos. A morte de ente querido, fim de relacionamentos, mudanças bruscas na vida. Isso é prato cheio para amargura. Eu, no caso, mas não. Deus me livre. Aí eu chego aquela prima, né? Você não sabe, foi pedido em casamento. Deus me perdoe. Espero que Deus te abençoe. Mas o meu casamento, valeu a pena. Eu estou comparando uma situação de outra pessoa com a minha. É porque a minha eu não engoli direito. A minha eu não digeri direito. Bom, tem um ponto aqui que também é um pouco importante. Desilusões dentro do próprio movimento espírita religioso. Que aqui a gente acha que todo mundo é perfeito. Só que aqui não é. Aqui é igual em qualquer lugar. A Sabrina daqui é a Sabrina de fora. Então, quantas e quantas vezes a gente ouve um palestrante e fala: nossa, mas eu achava que esse palestrante, ele era perfeito, que ele estava feliz, a vida dele é perfeita, ganha bem, viaja todo ano. E aí você olha, aí você sai daqui, aí você vê ali, fala: nossa, o palestrante está chorando. Será que aconteceu com ele? Ai, minha Nossa Senhora, o palestrante separou. Ai, o palestrante morreu. Ou, né, e aí é um problema. Os trabalhadores. Não, porque os trabalhadores, a gente sabe o que acontece. Saímos daqui, a gente fica congelado e descongela na próxima terça, que aí a gente não faz um nada.
igual. E aí é que tá. Essa é a prova para trabalhador. Lembrando sempre, todos nós somos, tá? Todos vocês que estão aqui estão contribuindo com a vibração do lugar. Todos nós estamos trabalhando nesse exato momento. Bom, quais são as consequências? E aqui a gente já tá se encaminhando para o final. Quais são as consequências dessa amargura, como a gente diz? O arbusto venenoso. E aí é que tá. Esse arbusto, como a gente não para, ele vaza, cresce. Ele contamina o ambiente, a família, o grupo de trabalho, a instituição espírita. Né? Uma pessoa amargurada, mesmo sem dizer, ou melhor, uma pessoa amargurada, nós amargurados, mesmo sem dizer uma palavra, já transmite uma energia pesada, como eu falei para vocês. Então, do ponto de vista prático, a gente pode observar os efeitos da amargura em 3 dimensões. Saúde física e emocional. Mágoas guardadas por anos costumam se somatizar. E aí vem, ai, que dor no estômago. Ai, meu ombro, eu não aguento. Aqui, ó, uma pedra. Insônia, não consigo dormir mais. Tô tão ansiosa, tô tão ansioso. Né? O corpo carrega o que o coração não resolve. Nos relacionamentos, quem está amargo tende a interpretar tudo pela lente da desconfiança. Um simples comentário é um ataque. Isso afasta as pessoas e cria ciclos de isolamento. A gente faz isso na nossa casa. Entendeu? Você falar que não faz é porque você mora sozinho. E olhe lá, porque às vezes nem pensar medo, a gente faz pelo medo. No campo espiritual, o que o Emmanuel nos ensina em toda a obra do Chico, não só no Vinha de Luz? É que sintonizamos com aquilo que sentimos. Gente, olha que perigo isso. A gente faz isso o tempo inteiro. A amargura sintoniza com os nossos irmãos desencarnados, amargurados também, gerando um círculo vicioso. Aí a gente chega aqui, ai, doutor Nicolau, eu vim aqui porque, assim, eu devo estar com o espírito ruim. Tem um espírito me acompanhando. Eu sou uma tristeza. Eu sinto uma amargura. Mas quem é a dona da amargura? A gente é rádio. A gente só sintoniza na estação. Aí os nossos irmãos, que é isso, né? Aí é o espírito que é ruim. Espírito que é forte. Deus me livre de espírito. Quem é o espírito encarnado que está fazendo mais mal para si mesmo? Gente, uma coisa eu aprendi quando eu entrei nessa casa bendita, que também foi ensinada pelo Dr. Nicolau. Eu sou muito grata. Não existe inimigo maior que a gente mesmo. Nossa, mas aquele espírito está super mal. Ele está tá super trevoso. Mas ele não consegue fazer 10% do mal que você faz assim. Então, aí já é uma libertação para nós. Porque aí vai depender do nosso livre-arbítrio. Vai depender da nossa conduta. Bom, tá. Que legal, Sabrina. Falou um monte. Mas o antídoto para isso? Está nesse capítulo também. Espiritualidade bendita. E Emmanuel propõe para a gente o seguinte antídoto. 1. Trabalho e serviço contínuo. E como isso? Só trabalho, só trabalho. Não tem aposentadoria no nosso lar, tá? Já é. Se a gente for pro nosso lar, então, já tá coisa boa. Mas não tem férias e aposentadoria lá. Lá é serviço. É trabalho contínuo. Então, aqui, a gente também precisa trabalhar. E aí, é o seguinte, que é mais profunda essa lição sobre o trabalho. Emmanuel disse o seguinte, ele encomenda a gente a não paralisar diante da dor, mas prosseguir servindo. O serviço ao próximo tira o foco da própria ferida. Reconecta a pessoa com um propósito maior que a mágoa pessoal. Vamos ouvir. O que dá para fazer, a gente faz. Confiança ativa em Deus e na justiça divina. Para não cometer aquela deslealdade que foi triste, né? Aquela desconfiança que a gente comentou que assusta a gente. O que é isso? Vamos confiar em Deus, vamos fazer esse exercício? Ah, Sabrina, então amanhã vou comprar um buquê de rosas. Eu vou sair jogando assim, ó, no meio da Paulista. Não é isso. É para não se desesperar. Vai acontecer problema, nós estamos em provas e pressões. Vai. Mas a questão é,
que diferencia a gente? Chegou o problema. Sente e respira. O que nós vamos fazer, poxa? Porque às vezes vai ter problema. Inclusive que a gente vai falar assim, "Ih, não tem o que fazer." Aí entra o quê? Dai graças. Era para acontecer assim. O que eu preciso aprender com o que aconteceu? Veja, tem saída para tudo. A gente só precisa respirar e pensar. E refletir. E achar o que é melhor para a gente. Não que o outro disse que é melhor, mas o melhor para a gente filtrar. Lembrando que o espiritismo é raciocinar. Depois disso, e aí já entra um pouco no que a gente acabou de dizer, reflexão e prudência, sem alimentar a mágoa. Né? Guardemos a reflexão e prudência, mas destruamos a mágoa injustificada, amargura injustificada. Fala no texto. Ou seja, é legítimo analisar o que aconteceu. Ninguém está dizendo que é para... Pode bater, que está tudo bem. Que eu preciso bater. Ou que aconteceu isso. Oh, poxa, por que você pisou no meu pé? Sabrina, desculpa, não vi. Tá tudo bem? Tem. Tem reflexão. Outro ponto. Cuidado com o efeito sobre os outros. Gente, se a gente for ainda muito desleal com a gente mesmo, nosso amor próprio estiver um pouquinho embaixo, se a gente pelo menos pensar em quem está do nosso lado, nosso filho, nosso marido, nossa esposa, nosso pai, nossa mãe, nossa filha, quem a gente ama, pelo menos se controlar e falar, eu não vou ser tão amado como meu filho, tá começando. Não vou dizer para ela que o mundo não tem jeito, que o mundo é assim mesmo, que o mundo vai pegar, vai destruir os sonhos dela. Por que você vai fazer isso? Você é uma pessoa. Então, se você ainda não está nesse estágio de não se, de ser desleal consigo, mas pelo menos então comece com quem você mais ama. Nem sempre tem alguém que a gente mais ama. E por final, a renovação da esperança. Né? A lição termina com uma nota de esperança, assim. Prossigamos em serviço, e o Mestre Divino nos oferecerá a solução. Essa é a chave espírita para a superação. A certeza de que Jesus, governador do nosso planeta, conduz cada situação para desenlace mais justo, ainda que o tempo humano não coincida com o tempo divino. E aí, gente, eu vou terminar com um compartilhamento muito rápido de um evento que eu tive a oportunidade de ir no domingo. E eu já digo para vocês, eu convido para vocês, eu efetivamente já estudo e trabalho em centro espírita desde 2016. Eu nunca tinha feito o que eu fiz no domingo. E eu posso dizer para vocês, foi maravilhoso. Eu fui convidada para assistir um seminário presencial, então houve um evento espírita. E o tema era leis morais. Gente, o seminário começava às 8, terminava às 3. E aí, vou confessar para vocês, 7h30 da manhã do domingo, eu olhei e falei, ai, Sabrina, você arruma cada coisa. Juro para vocês, chegou 3 horas da tarde, eu não tinha visto passar. Primeiro, que a vibração era maravilhosa. Segundo, que o que trouxe abriu tanto a mente. Então, eu deixo um convite para vocês. Aqui é a nossa casa. É aqui que a gente vem, toma um passe, participa dos trabalhos. E o convite já é, façam parte também ativamente do trabalho. Mas não é só aqui. Procurem ler, procurem estudar. Vão a eventos. Conforme você vai criando esse pertencimento, criando essa identidade, doutrina, ela começa a vir uma conexão. É a coisa mais linda do mundo. E aí eu vou comentar. Só não eventos pagos. Só não eventos pagos. Perfeito. Sem eventos pagos. Por quê? Porque é lei de caridade. Né? Dai de graça o que de graça recebeste. É a mensagem de Jesus, né? Espiritismo não pode cobrar. Não pode cobrar. E aí é que tá. Né? Que é muito importante. É o filtro. Cada um de nós precisa ter filtro. O palestrante é sério, o evento é sério, a instituição é séria, o que vai ser dito lá é sério. Tá? Então, essa ressalva foi perfeita, doutor. Obrigada. Mas lá,
eles falaram uma coisa para mim que eu fiquei chocada. E aí, desde domingo para amanhã, Foi lá em Colinas, sabe? foi em Barretos. Barretos. Que eu moro em Colina. Eu moro 400 quilômetros daqui. É. E lá o palestrante disse assim, chegou uma hora. Gente, é o seguinte, ou você é espírita ou você não é. O espiritismo é você pega ou você larga. Eu falei, minha nossa, porque até então tava esse consolador, eu falava, era gostoso. Tem um outro trabalhador do centro que eu frequento em Colina que ele chama de pudim. Palestra é pudim. Você come pudim, que é delicioso. Mas aí é que tá. Pudim acaba já na porta. O que a gente vai ter que fazer durante o resto da semana? Vai ter que relembrar, vai ter que refletir. Senão é só vir aqui comer pudim. É isso que ele tratava num pudim, gente, delicioso. E aí, em determinado momento, ele fala isso. Ou você é espírita ou você não é. Ou você, o espiritismo é ou larga ou pega. Aí ele falou, sabe por quê? Não adianta você estudar toda a doutrina. Não adianta ir no centro, abraçar todo mundo, ser feliz. E na primeira morte que acontece, ou no primeiro diagnóstico de câncer que acontece, você se desespera, você se amargura, você se transforma num bicho raivoso. Não adianta participar de trabalho, tomar paz, tomar água fluidificada, e na primeira situação eu não tenho paciência, eu sou assim mesmo, vocês que me aguentem, ou pega ou larga. Por que me chocou tanto? Porque eu confesso para vocês que eu era uma espírita minha boca. E agora não sou mais? Sou. A diferença é que no domingo eu acordei. A diferença é que a partir do domingo eu falei, tá, não vai poder. E eu vou dar um exemplo para vocês. Estava chegando hoje no trabalho, como eu viajo, uma mala desse tamanho. Estava na escada assim, cheguei. Quando eu olhei para cima, tinha uma moça que me olhou assim, ó. Ficou na minha frente. Eu peguei minha mala e falei, eu vou passar. Quando eu estava no meio da escada, a minha consciência assim, você vai falar bom dia para ela. E vai desejar que o dia dela seja ótimo. Ué, tá brincando? E eu pus a mala aí. Bom dia. Ela olhou pra mim. Bom dia, tem um ótimo dia. Sorriu pra mim. Eu falei, é isso. Ou você pega ou você larga. O que é isso, gente? Ou a gente põe em prática. E efetivamente tira esses nódulos, esses nós, ou a gente tá brincando. Não há problema. Transformação, né? O espírito ele é conhecido pela transformação íntima, que ele trabalha fielmente todos os dias para fazer. Muitíssimo obrigada, sempre uma alegria estar com vocês. Eu espero que essas breves reflexões, essas breves palavras tenham acarinhado o coração de vocês. A gente não aprende na faladora, a gente aprende no amor. Espero do fundo do meu coração que todos nós, inclusive eu, que tive um insight hoje que não sabia sobre amargura, que a gente possa ter aprendido com ele. Fiquem com Deus. Obrigada. Obrigado, Sabrina. Aproveita e faz a oração de encerramento. Então, vamos lá. Vamos todos, então, levando nossos pensamentos ao Mestre Jesus, espiritualidade bendita dessa casa, e a gente estende o agradecimento. Obrigada, Mestre Jesus, por aprender com quem a gente ama, por aprender pelo amor. Que essas breves considerações, que são vindas das suas palavras, que elas possam florescer apenas uma flor no coração de cada um. Porque a partir dessa flor vai nascer o jardim de cada um. E o mérito não vai ser de quem explanou. O mérito é de cada um de nós que sorriu, que recebeu a palavra, que vai refletir e que vai se consolar. Espiritualidade bendita, diretora desse centro, nós agradecemos a imensa generosidade, caridade para conosco. Nós pedimos
para que esse próximo trabalho, que agora vai começar, para que ele seja cheio de amor, de acolhimento, para que os nossos irmãos desencarnados possam sentir esse mesmo amor e essa mesma esperança de dias melhores. Que é, senão, as palavras do Mestre Jesus. Gratidão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Assim seja. Graças a Deus. Bem, pessoal de casa, a gente vai encerrando por aqui, então. Terça-feira que vem a gente conta com vocês. Aqui o trabalho continua, vocês sabem. A gente lembra mais de uma vez, aqui é o momento